Tu queres estar na ponte de comando para ver onde é que eu ando, We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings. Meu, hoje sou chama Mike Billings, sou diferente. Gostas do meu... Estou a gostar. A minha alpaca? Adoro. Tenho pena até que não tenha sido gravada a minha reação assim que vi pela primeira vez. Estamos live. Eu hoje queria trazer um assunto que eu acho que ninguém está a falar. A Europa partida, ou um assunto que pode eventualmente fracionar a Europa. O Tribunal Constitucional da Alemanha decidiu que um fundo de 65 bilhões de dólares, ou seja, 1.000 milhões, originalmente destinado a projetos relacionados com o Covid, afinal, estava a ser usado para projetos climáticos. E decidiu que esse fundo é legal. Esta decisão pode afetar 840 bilhões de dólares, 1.000 milhões uma vez mais, não é? Que nós europeus contamos de maneira diferente do que os Estados Unidos, em gastos governamentais que incluem subsídios para semicondutores, projetos climáticos e guerra da Ucrânia. Ou seja, parece que há truques para disfarçar uma medida constitucional que foi tomada nos anos 2000 para que a Alemanha não gastasse mais do que 0,35% do seu PIB em aumento do déficit. No entanto, existem aqui uns truques orçamentais. Parece que os truques orçamentais não são só de Portugal. Eu tenho a impressão que isto pode fracionar a Europa e ninguém está a falar sobre isto. E eu queria saber a tua opinião sobre esta situação. Ora bem, eu acho que este é o ponto mais importante do futuro do euro. É justamente o conflito na Alemanha que existe entre as pessoas que são despesistas, como quase toda a Europa é, e o alemão conservador que quer preservar a sua riqueza e os frutos do seu trabalho e o seu capital, sem desvalorizar o poder de compra da população. Eu gostava de mostrar aqui um gráfico que é Euro Debt to GDP. Isto é a quantidade de produto interno bruto, a quantidade de dívida total que existe. Isso. Particulares, empresas, governos, tudo, para o GDP de um país. Isto é que é o número, para mim, mais importante até do que o próprio país. Porque, repara, se tu tiveres um país com muita dívida, não é? Imagina que tem um país com 150% de dívida, mas os particulares têm zero, tu só tens que aumentar os impostos para diminuir a tua dívida. Percebes o que eu quero dizer? Ou aumentar Mas se toda a gente tiver já no máximo de dívida, já não há grande hipótese a fazer. Não tens onde buscar dinheiro, já secaste toda a fonte. E se puseres, nesse gráfico que tu vês, é que existe a Alemanha com cerca de 200%, que é valores extremamente saudáveis, como consegues imaginar. E tens, por exemplo, a França, que é a segunda maior economia da zona euro, mais relevante, também por causa do exército e tudo, com 360%. E a maior parte dos países do sul, vês ali... Itália, Espanha, Alemanha... Estamos a dar razão ao holandês que dizia que nós latinos gastamos tudo em meninas e vinho verde, para não dizer outra coisa. Eu acho que um bocadito, mas olha que os holandeses têm muita dívida corporativa. Por exemplo, é dos países que têm cerca de 23% do income que ganham tem que só para pagar a dívida. Portanto, eles também não são assim tão poupados como isso. Mas a questão aqui, o conflito que eu quero fazer é assim. Nós temos que perceber uma coisa, que é isto. A Inglaterra saiu do euro. Se a Alemanha sair do euro, não existe euro. É isto que temos que perceber. Ou seja, eu vou dar o contraditório. Ok? Porque essa é a minha função aqui, é dar o contraditório. Mas não me parece que depois de ter corrido tão mal para a Inglaterra, que, imagina, para sair da Europa é preciso ir a referendo, eu não estou a ver os alemães a aceitarem um referendo. Eu não estou a ver, não estou a dizer que tenho razão. Não estou a ver depois do que aconteceu com a Inglaterra. O que é que tu achas? Isso nem tem que começar pela Alemanha. Repara, percebe o conflito. Há uma parte da Europa, inclusive da Alemanha, que quer ser despesista, gastar o dinheiro à sorte, produzir inflação, gastar coisas em como vamos poupar, vamos salvar o mundo com cenas de clima, vamos patrocinar guerras. A Europa não tem condições para patrocinar guerras a ninguém. Estás a ver? A questão é, e esta visão o que é que vai fazer? Vai comprimir a classe média, cada vez menos poder de compra, cada vez mais, as coisas cada vez mais caras, vai produzir inflação. Por outro lado, existe um país que é a Alemanha, que existe uma parte da população que é muito poupada e não gosta de inflação, não é? E esta reação do Tribunal Constitucional é um bocado para sentires a pressão e o conflito que existe dentro da própria Alemanha. A questão é esta. Vamos imaginar que
os países, para mim, os países continuam a gastar dinheiro, não é? E continua toda a gente a gastar dinheiro. Ou a Alemanha diz assim, eu não aprovo estas cenas na União Europeia e tal, não sei o que mais, não há dinheiro para ninguém. Não, há próprios países que têm tanto que ter dinheiro que vão querer sair da União Europeia. Não precisa ser a Alemanha. Percebes o que eu quero dizer? A pressão pode ser tanta, porque o desgaste é tanto que os outros podem decidir. O que eu estou a dizer é, inevitavelmente, o euro e Vamos euro explorar. Vamos explorar melhor isso, porque é um tema complexo. Vamos explorar um bocado melhor, vamos voltar um pouco atrás, isso. não é? Porque é que tu achas que o facto de a Alemanha... A minha visão é, se calhar vou dar a minha visão que é mais fácil primeiro, é, a Alemanha fez truques, pelos vistos os truques não são só uma coisa portuguesa, a Alemanha fez truques para conseguir financiar outras pastas, não é? Disfarçadas de Covid-19. Okay? Isto foi o que aconteceu. E isto parece que a Alemanha vai ter que investir menos. E se a Alemanha vai ter que investir menos nestas coisas secundárias, salvo seja, não é? Ou pelo menos inconstitucionais isso é um são exemplo, de certeza absoluta. É um exemplo da pressão que é feita, não é? Que é, repara, Exato. Se eles vão investir menos 850 bilhões de euros, não é? Ou lá como o pessoal diz na Europa, quero lá saber, eu digo sempre bilhões, é assim que tem que ser, que faz mais lógica, não é? Se tu dizes 850 bilhões que não vão entrar na economia, numa economia que já está em recessão, e numa economia que se estima que vai crescer 1% durante os próximos anos, não é? Posso dar mais dados, se quiseres. Se quiseres, dou mais dados. A economia alemã está com alguns desafios. Eu teria aqui alguns dados. Portanto, isto já agora foi devido à inflação, devido à energia, fraqueza nas exportações. As exportações estão a fraquejar bastante. Isso. As encomendas das fábricas alemãs caíram 15% nos últimos 2 anos. Isso. O PIB alemão cresceu em apenas um dos últimos 5 trimestres. Okay? Portanto, para quem e o fala em poder de recessão, compra real está a diminuir 5%, não é? os salários reais caíram 4% ao ano, estão a cair 4% ao ano. O último pode ser 5%, mas a média é 4% ao ano. Isto para a Alemanha, isto é destruidor, meu. E o modelo económico da Alemanha baseia-se em energia barata. Quando começámos esta confusão com a Rússia, esse modelo acaba. Eu lembro-me de haver empresas, por exemplo, empresas a fechar porque a energia é tão cara, como a Bayer que fechou, fecharam cenas completas e começou tudo a ser importado dos Estados Unidos. E a questão é, nós vamos ter energia barata no futuro? Tiveste em Itália também, porque também afetou a Itália, tiveste em Itália, eu lembro de uma célebre fábrica de papel higiênico que existia, que também decidiu fechar. Podia ser uma explicação para o aumento do papel higiênico aumentar tanto durante os períodos de crise, que eu nunca percebo a razão. Eu percebo que as pessoas precisam de frango, atum. Se calhar é maluqueira, o pessoal ficou com a maluqueira, vai muita gente estocar papel higiênico, acho que é normal. Não faço ideia porque é que alguém guarda papel higiênico em casa. Se alguém conseguir esclarecer nos comentários, eu agradeço. Era melhor Dodotes. Mas tu percebes o conflito, não é? Ou seja, o conflito é, as pessoas podem olhar para isto e dizer, o que é que me importa, o que é que está acontecendo na Alemanha? O que importa é que este conflito poderá, e inevitavelmente vai ser a cisão que vai existir no euro. Provavelmente o euro vai se dividir entre duas moedas diferentes, não é? Onde uma moeda do norte e uma moeda do sul, vamos chamar assim, onde vai haver uma moeda com 10% de inflação e vai haver uma moeda com 5% de inflação, vamos imaginar. Não é? Imagina, eu não quero entrar por aí, mas se calhar as CBDs podem ser as duas moedas, não é? Pode haver uma moeda normal e uma moeda CBD e se calhar regulamentar isso. Não é um tema que a gente quer e não é nada que a gente queira, pelo menos nem na minha visão nem na tua, por isso vamos afastar e não vamos dar ideias. Agora, parece que se junta a cisão. Sim, parece que se junta, e podemos falar depois, mais à frente, mas agora temos pouco tempo e o nosso tempo é valioso. Será que se junta a cisão económica à cisão de costumes? Porque a Europa está partida não só economicamente, essa é a minha leitura, mas também em termos de costumes. Sem dúvida. Não é? E nós dois somos muito diferentes em termos de costumes. Este podcast podia chamar um liberal e um conservador entram num bar e por isso eu queria ver como é que tu vês esta cisão de costumes também na Europa e se calhar como isso se vai agregar com a cisão económica que está a haver, há um norte e um sul, e como isso pode afetar a vida dos portugueses, que é isso que nos interessa no final do dia. Exato. Eu acho que também existe um conflito que a gente está a assistir, que já se falou nesse assunto, que é há ideias muito progressistas de uma parte da população e há ideias mais conservadoras e o conservadorismo, se pensares, não é o congelar da progressão, mas o movimento controlado de evolução, dando valor a tudo que foi conquistado.
Ou seja, tu dizes assim, onde nós estamos hoje foi muito difícil chegar aqui, nós vamos evoluir, vamos mudar, mas com calma. Isto é a ideia do conservadorismo, ok? E depois há uns malucos que é assim, não, nós vamos fazer uma revolução, que são os revolucionários, não é? Certo. Nós vamos virar tudo para escolar. E não há uns malucos ao contrário, em que querem as coisas como eram há 100 anos atrás? Eu não estou a dizer que há que não há. Eu acho que sim, tu podes dizer isso, mas o que eu quero dizer é o conceito de nenhuma sociedade fica congelada, a menos que seja a Coreia do Norte. Mas a questão é, a ideia é, mesmo nas sociedades conservadoras, tu vês, sabes qual é a sociedade mais conservadora da Europa? Qual é que tu achas que é a sociedade mais conservadora da Europa? É mais rica. Sabes qual é a mais rica? Qual? Suíça. Da Europa? A Alemanha? Suíça. mais rica, certo, ok. Ou seja, a Suíça eu estava a pensar é na União Europeia. a Estava a pensar na União Europeia, não na Europa, certo, ok. Queiramos ou não, quando olhas para os países mais conservadores têm uma tendência a ser mais ricos. Porquê que será? Eu acho que será porque existe uma ideologia que é baseada na família, que é baseada na estrutura, na progressão. Repara em Israel, repara na Suíça, repara na... Não é? Ok. Deixa-me dar-te o outro lado. Em discussão é isso. O outro lado seria... mas atenção, todas as ditaduras, não houve nenhuma ditadura, não é, que fosse progressista. Todas as ditaduras foram sempre são autoritárias. Eu não sei se pessoas, são autoritárias. Imagina, Mussolini não era conservador, Salazar não era conservador, o Hitler não era conservador, era tão conservador que só queria conservar mas os comunistas não são conservadores. Também são conservadores. Mas querem destruir a igreja, querem uma sociedade nova, ou seja, eu acho que é assim, os ditadores são autoritários, isso estamos de acordo. O conservadorismo tem várias medidas e tem vários tamanhos, e como o liberalismo também tem, dos costumes, vamos chamar assim, não estamos a falar de economia. A questão é, mais uma vez, eu tenho, por exemplo, estou a gerir uma empresa, ela está a funcionar, eu tenho muito cuidado a produzir mudanças, eu não vou fazer revoluções que eu não sou totó, percebes? A ideia é esta, se tu queres revoluções, arriscas-te, todos os momentos de mais miséria que existiram até hoje na humanidade vêm depois de revoluções. Não vem, a revolução não traz uma coisa boa, traz uma destruição total e depois vai-se recuperando. Ou seja, e temos de estar preparados que o que se está a tentar fazer e o que se tem tentado fazer nestes anos é uma progressão de liberalismo de costumes muito rápida. E o que é que está a acontecer? Está a haver uma reação. Porque assim, a população conservadora tem uma tendência que é assim, não gosta de confusão. Gosta Vamos começar com a Irlanda então. Vamos começar com a Irlanda só para as pessoas lá em casa se situarem o que é que nós estamos a falar. Podemos começar com a Irlanda, por exemplo, não é? Em que a semana passada, a semana e meia, mais ou menos, não é? Existiram... Eu tenho aqui um link que eu te mando, eu por acaso mandei-te, que mais do que a Alemanha... Eu gostei muito desse. Eu mandei-te aqui uma cena que dizia... Já agora, aqui. Enquanto o facto de eu ser liberal, o facto de eu ser liberal, eu sou liberal até certo ponto, não é? Sou liberal até... Sim, todos nós somos liberais. Eu também sou liberal até certo ponto, Entrarem nas minhas liberdades, não é? Eu não sou absolutamente conservador em nada. Repara, coisas que aconteceram nos últimos tempos. Aquele nacionalista maluco da Holanda ganhou as eleições. O AfD ganhou pela maior margem as eleições em S no último mês. Os irlandeses estão a marchar por causa de uma facada a arrebentar o país todo e com aquelas cenas. Há protestos em França sobre as fronteiras abertas, depois também ver umas facadas. A Finlândia elegeu o governo mais à direita da sua história. A Suíça o governo da Suíça foi forçado a fazer um negócio para controlar as políticas de imigração. Há um referendo na Suíça, já agora, acho que há um dado curioso. Há um referendo na Suíça, aliás, há uma petição na Suíça para eles não passarem os 10 milhões, uma coisa assim. Isso é na Suíça, exatamente. Eu estava a falar na Suécia, desculpa, enganei-me. Ok, eu estava a falar da Suíça. Na Grécia, 2 partidos de direita populistas entraram pela primeira vez no governo. A Suécia já agora, desculpa, já agora tem o maior número de mortes por crimes à mão armada. Isso. E rapes também, e violações. Okay. Imagina, eu como liberal também não quero isso, certo? Lógico. Só para esclarecer as pessoas, não é? Exato, mas repara, na Suíça, o partido que ganhou as eleições em outubro é anti-imigração e anti-woke, não é?
Na Hungria, o Viktor Orbán ganhou 4 vezes o quarto termo que o seu partido ganha. A Meloni foi eleita primeira-ministra com a promessa de parar a migração ilegal, e há centenas de pessoas em Espanha a marchar todos os dias contra um golpe de Estado socialista, e a Marine Le Pen continua a crescer na França. Nós temos que perceber que isto não é uma coisa... Isto está a acontecer em todo lado ao mesmo tempo. Na Argentina, um libertário, entre aspas, ganhou as eleições, não é? No Equador, um empresário ganhou as eleições. Temos no final do próximo ano as eleições nos Estados Unidos, vamos ver o que acontece, não é? Ou seja, e tudo isto é uma coisa que está a acontecer, e esta reação vem de quê? Na minha ideia, na minha visão, é assim: tudo que é conservador tolera, porque o pessoal está ocupado a ganhar dinheiro, a tratar das suas famílias, a tratar da sua vida. Quando tu começas a interferir num ponto em que começa a interferir com estes fatores, as pessoas começam a reagir. E, queiramos ou não, a parte conservadora da sociedade é muito mais poderosa que a parte liberal, não é? São pessoas muito mais, digamos, é mais poderosa. Imagina, vou discordar. Discorda, vou discordar. Discorda. Estados Unidos, por exemplo, os liberais ganharam, não é? Eu não estou a falar se ganharam ou se perderam. Eu estou a dizer mas ganharam em que sentido? As eleições, as últimas, não é? Sim, não estou a dizer que podem ganhar as eleições ou não, porque a política de esquerda é muito simples, é comprar votos, não é? É bué fácil. É assim, eu vou votar isto. E toda a gente vota. Não há de ser difícil ganhar as eleições sendo um partido socialista, Depois quando chegar a conta é pior, não é? Às vezes questiono-me como é que não ganham sempre. Porque o pessoal, percebes o que eu quero dizer? Porque o normal seria ganhar sempre. Não ganham sempre, começa o sistema a falir, e então as pessoas começam a repara que quase sempre que o país tem problemas é com o país está falido, não é? Ou seja, não é? É um bocado assim. E eu acho que nas próximas eleições, não sei se o pessoal pensa que, eu acho que os partidos de esquerda têm boa chance até de continuar a governar. Eu não sei, não estou a ver por não. Em Portugal? Em Portugal, eu acho que sim. O pessoal fala, mas a menos que haja uma reação muito grande do Chega... Já falámos sobre isso. Vamos voltar à Europa, porque já falámos sobre isso. Acho que já demos a nossa visão sobre isso. E nós temos que pensar e se isto quebrar tudo, não é? O que acontece a Portugal? Se a Europa se dividir em dois, o que acontece a Portugal? Imagina, será que era preciso termos um político com jogo de cintura? Se isso acontecer, é preciso ter um político com jogo de cintura para que, de facto, por exemplo, no turismo, que é a grande fatia da nossa exportação, não vá abaixo, por exemplo. Eu acho que o turismo é capaz de continuar. Não vejo problemas. A União Europeia e o espaço Schengen ajudam muito. Ajudam, mas nós também vamos de viagem para outros sítios e vai-se de forma tranquila. Pensa assim, se nós saímos da União Europeia, nós vamos ficar com um poder de compra muito inferior aos países do Norte. Ainda vai ser mais barato para eles passarem férias. Ok. Então vamos ao contraditório, que é nós só que tivemos a maior parte do dinheiro que existe na economia é crédito. Concordas comigo? O nosso sistema monetário funciona à base de crédito, sem dúvida. Ok. Então, nós só tivemos acesso a bom crédito porque eu lembro do meu tio dizer que tinha dinheiro no banco a 20% ao ano. Isso. Não é? Porque não havia crédito, não é? O crédito era... A crédito de habitação, etc., era completamente inexistente. Tem que estar ligado à inflação. Se a inflação era 20, é normal que a taxa de juros também seja 20, não é? Okay. Portanto, isto é a história para quem quer que a gente saia do euro. Não se esqueçam que isto é a história que nós temos antes de entrarmos na Europa. Olhem para as taxas de inflação e olhem para como é que era recorrer a um crédito. Se acham que agora está mal, olhem como é que era recorrer a um crédito. Ninguém recorreu a um crédito porque eram taxas enormes. Isso. Se nós não estivéssemos no euro, nós éramos a Argentina, não há dúvidas nenhumas. Então nós falimos dentro do euro, quanto mais fora do euro. Isso. Não é? Muito bem. Então, sem dúvida alguma, se estes são os nossos antecedentes, e nós só tivemos acesso a bom crédito quando o mundo nos começou a conceder crédito como se nós fôssemos a Alemanha. Isso. Depois vou aos erros, não é? Isso. Nós perdemos a Alemanha como aliado, eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos perder uma qualidade de vida muito grande. Tu repara, não te podes esquecer que os últimos 20 anos Portugal não cresceu. Isto é tudo uma ilusão. Se tu souberes a inflação a sério, Portugal não cresceu. Nos últimos 20 anos nós vivemos de crédito.
Nós expandimos o crédito. E o crédito é nominal, estás a perceber? É uma coisa do tipo... é subjetivo no sentido de que, se o crédito aumenta 10% e a inflação aumenta 15%, tu na realidade o crédito está a diminuir. Mas é a população que está a pagar o preço, sempre, porque as coisas estão 15% mais caras. Ou seja, o que nós vamos assistir, vamos continuar a assistir à compressão do poder de compra de toda a Europa. E a pergunta que se coloca aqui é esta: estará a Alemanha e alguns países do Norte dispostos a pagar a fatura dos países que não são tão rigorosos? Não é? Será? Eu acho que não. Agora, eles até me podem surpreender, baixar a bolinha e pagar a nossa fatura. Eles fizerem isso, eu agradeço e acho muito bem. Mas acho que também existe legitimidade do parte deles para dizer, não, nós não pagamos mais. E é aí, que as coisas partem. Okay. Agora vamos ao contraditório. E o contraditório é, quem fez este sistema foi a Alemanha. Não é? A Alemanha, a França, eventualmente numa fase inicial a Inglaterra, a Itália e a Espanha, e a Itália e a Espanha, a Inglaterra não tem nada a dizer, não é? Na Europa, e a Itália e a Espanha estão muito mal vistas, não é? E parece-me que a Alemanha monopoliza muito a União Europeia, bem ou mal, se calhar até é melhor que assim seja, juntamente com a França, que acaba por ser a única potência que ali faz uma frente. Esta é a minha visão. Agora, os incentivos, eu já tivemos esta conversa antes, eu acho que não lhe deste peso suficiente, os incentivos estão no lugar errado. Porque se a minha economia aumenta bastante, eu vou receber menos subsídios. Se eu vou receber menos subsídios... Mas os subsídios, se reparares, é dinheiro dos outros. Quem é que... Repara, a Alemanha não recebe subsídios. A Alemanha contribui para que os outros países recebam subsídios, não é? Ou seja, aquele gráfico da Alemanha ter 200% de dívida e a França ter 360%, eu acho que é muito importante. Porque, repara, a França tem o exército e a Alemanha não tem. Quem está a pagar a fatura do exército é a França. E eu acho que se na Europa queremos ter um exército, alguém tem que pagar a fatura. Um army, vamos chamar assim, uma forças armadas. A Alemanha tem que contribuir de alguma forma para a Alemanha, para esse exército. E então é um bocado esta contribuição dissimulada que acontece, não é? Agora... o objetivo da França é haver inflação para a sua dívida ficar controlada. O objetivo da Alemanha é não haver inflação... Vais-te explicar. Eu percebo o que estás a dizer, mas agora explica, porque é que a França quer inflação? Assim, tu quando tens inflação e deves dinheiro, a tua dívida diminui. Repara, pensa assim, como é que Portugal tinha 140 ou 145% de dívida GDP e agora tem 110 ou 105? Sem pagar um euro! Sem pagar um euro. Foi a nossa economia que evoluiu. Não, foi inflação. A inflação resolve tudo. À custa do poder de compra das pessoas. Não esquecer. Ou seja, posso tentar aprofundar? Aprofundar não, simplificar. Não vou aprofundar, vou simplificar. Que é, se eu contraí 1000 euros de dívida há 10 anos atrás, se houver uma inflação muito menos, tal como eu compro menos coisas com esses 1000 euros, se houver uma inflação de 10%, que eu pedi, não é? Se houver uma inflação de 10%, tu passado 10 anos deves 10% e não pagaste nada. Estás a perceber? É isso mesmo. E então a inflação é uma coisa muito boa para países endividados, mas se tu tiveres 1000 euros na conta bancária sem rendimento e tiveres 10% de inflação, passado 10 anos tu tens 100 menos euros. 90%. Menos 90%. Então vocês aqui estão a ver, se calhar é mais, porque tínhamos de fazer o compounding. Mas a questão quantas rondas? É figurativo. Tu tens de perceber é que, de um lado, tu tens aqueles que têm dinheiro, que são os alemães, que não querem inflação. Do outro lado, tens os franceses que querem inflação para continuar a viver da forma que vivem. Agora que já explicámos, nós percebemos, os franceses têm mais dívida, então querem mais inflação para a sua dívida desvalorizar. E nós também, em Portugal, em Espanha, claro, na Grécia, na Itália. Eu tenho imenso, se forem à minha página, tenho imenso conteúdo só sobre este tema. Isso. Agora, a pergunta é, porquê que a Alemanha não quer esta inflação e não quer que a sua dívida desvalorize? Porque eles são os que têm o dinheiro no banco. Percebes? Eles não devem dinheiro. São os que estão a pagar a fatura. Se tu tiveres inflação, a inflação é sempre a passagem do rendimento dos que possuem os ativos para aqueles que devem. Percebes? Dos que possuem os ativos, não. Dos que possuem o dinheiro para aqueles dos credores para os devedores. Ou seja, quando existe inflação, quem fica a ganhar é os devedores, quem fica a perder é os credores. Quando existe deflação, quem fica a ganhar são os credores e quem fica a perder são os devedores. Ok. E então estás a ver aqui um conflito muito grande. A questão é esta: a Alemanha quer pagar a fatura ou não? Esta é a pergunta. A Alemanha vai pagar ou não?
Não, isso vamos ter que ver o que é que acontece no próximo episódio, mas se eles não quiserem pagar, a cena vai partir. Agora, e esta cena que aconteceu no Tribunal Constitucional, põe-me muito atento, que é assim, Miguel, está a acontecer aquilo que tu achas que vai acontecer. Tu tens de estar atento, estás a ver? E isso vai ter um impacto muito grande. O que é que podes dizer às pessoas que é que poderia acontecer? Mas imagina diretamente que do caralho. Imagina, Diretamente do há caralho. uma divisão entre dois euros, vamos chamar assim. Há o euro português e francês, e espanhol, italiano e grego. E há o euro alemão, da Dinamarca, da Suécia e da Holanda, esse tipo de euros. O que acontece? Vai logo começar a haver uma divergência de valor. Ou seja, o nosso euro começa a desvalorizar. Se o nosso euro começa a desvalorizar, o que é que nós começamos a ter? Inflação. E então começa a destruir a nossa dívida, mas também começa a aumentar o preço dos produtos, ou seja, o consumidor começa a perder poder de compra. Porque normalmente no estado em que existe inflação, os ordenados são aqueles que mais apanham na cabeça, porque são os últimos a receber. Estás a perceber? E os negócios ajustam o preço dos produtos à inflação, não é? Exatamente. É um bocado assim. Então o que acontece? Acontece que tu, por exemplo, ias ver um combustível a 4 euros, ias ver, por exemplo, um iPhone a 5 mil euros, mas ias ao massagista e pagavas o mesmo dinheiro. Ias, por exemplo, ao advogado e pagavas o mesmo dinheiro. Ou seja, há coisas internas que continuavam com o mesmo preço, tudo que fosse mão de obra. Ias ao restaurante e era super barato, mas tudo que viesse do exterior seria tudo muito mais caro. Estás a perceber? Imaginem, se nós quisermos ver isto bem, basta olhar para o Brasil, não é? Há pessoas que pagam a passagem, certo, mas há pessoas que pagam, e tem muitos vídeos que podem assistir, há pessoas que pagam a passagem de ida e volta do Brasil, comprando um iPhone aqui, ou 2, e depois vendendo lá. É verdade. Não é? E reparem, nós não estamos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos então... Sim. É mesmo isso, ou seja, mas as pessoas não dão por ela, porque há muita parte que mantém-se no preço miserável, que é tipo, imagina, os restaurantes continuam baratos, o massagista é barato, a saúde é barata. Claro que se mandares vir um documento do estrangeiro vai ser bué de caro, mas o médico ali a tratar a ti, ou seja, há uma desvalorização de toda a economia. Então os estrangeiros, quando vêm aos nossos países, não é? Dizem, isto é tudo tão barato aqui. E então a sociedade começa a partir-se entre o luxo, vamos imaginar como aos países da América do Sul, e tens bons restaurantes, grande nível de serviço e não sei o que mais, que o melhor que existe, e depois tens a população normal a viver de uma forma secundária, vamos chamar assim. Ou seja, há uma destruição absoluta do poder de compra da classe média. Isto de viajar para o estrangeiro deixa de acontecer. É isso que aconteceria se acontecesse a divisão. Ou seja, a nossa economia reajustaria num ano. Era uma coisa assim super violenta. E imagina, tu tinhas casas aqui a valer 100 mil euros em Portugal, ou mais ou menos uma casa que vale 300 mil euros. Ela valia na mesma 300 mil euros para um português, mas para um estrangeiro tinha desvalorizado 50%. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Se tu és português e tivesse ações americanas e se desse essa desvalorização, em relação ao poder de compra que tu tens, as ações americanas não tinham-se mexido de sítio, mas elas tinham valorizado 300%. Enorme. Sem tu, não é? Por isso é que na Argentina toda a gente tem dólares. Espera, ou seja, porque isto é daquelas coisas que não passam na televisão. E eu acho que nós temos que perceber isto com um bocadinho mais de calma do que tu estás a ir. Portanto, existe, sem dúvida alguma, aqui um cisma na Europa que ninguém está a ver. Isto não passa em lado nenhum. Eu não vi ninguém a comentar sequer esta notícia. Esta notícia foi uma notícia que passou completamente ao lado. Passa ao lado. Já agora, porquê que tu achas que estas coisas passam completamente ao lado? Eu acho primeiro, a população e as notícias, isto aqui é um bocado pesado para dar na televisão, não é? Ou seja, o euro vai se partir. Eu acho que não é a coisa que dá na televisão. Quando isto está na televisão, já existe repressão financeira, já não consegues movimentar o teu dinheiro, os teus euros em dólares, isto já vai estar tudo dominado, ou seja, como sempre, isto é para quem sabe e para quem está à frente, não é? Repara que, imagina que estava na televisão, as pessoas que se calhar começavam logo a vender os euros, era um escândalo, não é? Ou seja, começavam, não é? Então, em termos práticos, nós queremos a visão de quem está no cestinho lá em cima, não é? Que é essa a parte em que nós estamos. Que conselhos é que tu tinhas para dar às pessoas, nem que fosse só para estar atentas? Onde é que as pessoas vão estar atentas a estas coisas? Como é que tu te cruzas com estas coisas? Sim, como é que a gente... É uma boa pergunta. Eu acho que o que nós devemos fazer é olha, uma forma de estar atentas é estar a ver este programa.
Exato. Sem dúvida. Ou seja, o que eu faço a tradução, o objetivo deste programa é fazer a tradução do mundo para as pessoas. Eu posso estar absolutamente errado. E nada do que tu deves fazer deve ser baseado naquilo que eu estou a dizer. Mas deves olhar para o mundo e tentar ver nas informações das entrelinhas e tentar expor sem risco. Ou seja, será que eu me consigo expor sem risco? Será que eu consigo ter alguma forma de preservação da minha riqueza sem correr um risco imediato? Não. Vamos só imaginar Isso. Acabar o euro e ter o Pedro Nuno Santos à frente do país. Pois eu isso Só não um sei bocadinho. como é que o senhor vai gerir, porque pronto, ele como gosta de carros bons, se calhar também não quer perder poder de compra, não é? ou vamos ter que ficar com os carros bons usados aqui só, vai deixar de haver carros novos. Não sei, um sistema socialista apegado à Europa dura muito mais tempo do que um sistema socialista desapegado, como podes ver com todas as economias socialistas do mundo que degeneram muito rapidamente o seu poder de compra e a sua cena. E depois com assim... e nós estamos a viver um mundo que está a encolher, a energia está a ficar mais cara, não há energia para toda a gente. Nós agora vamos assistir a uma mudança astronómica. A mudança económica vai ter impacto também nos costumes, como já estamos a ver, as reações. Os conservadores não teriam muito... O pessoal não quer muito saber. Esta reação que houve na Holanda e nestes países todos, bem de quê? Bem da perda de poder de compra, meu. O pessoal quer lá saber o que é que os LGBTs estão a fazer. Ninguém quer saber, ninguém está a olhar para isso. O pessoal está focado, a nossa cena está a diminuir, o nosso dinheiro está, o nosso bolo está a diminuir. Já percebi. Muito bem. Então, acho que fica por aqui, não é? Já passámos os 30 minutos, algo Isso. que a gente tem alguma dificuldade em cumprir. Eu acho que Por sim, favor, acho que passou. digam-me. Já agora, só uma mensagem que eu acho que esta mensagem é super importante, que é, por favor, digam-me se o meu som desta vez ficou bom, porque em todos os episódios anteriores não ficou. Portanto, desta vez acho que fizemos o possível e o impossível para tornar a vossa experiência melhor. Ou talvez não sabemos, vamos ver. A questão é, vamos tentar esta semana também gravar mais episódios, eu vou estar mais estável e nós vamos ver o que é que dá para fazer e vamos andando e vamos pondo e vamos falando sobre os temas que aparecem. Muito bem. Portanto, apoiem, subscrevam, ponham gosto, já sabem. Eu nunca digo para pôr gosto, por favor, ponham gosto, que eu esqueço-me sempre de dizer, e ajuda nos deuses do algoritmo, para os deuses do algoritmo nos ajudarem também a chegar a mais gente. Se gostam disto, acho que o devem fazer. E até sexta-feira, em princípio. Exato. Abraço. Tu queres estar na ponte de comando para ver onde é que eu ando, we talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings.